O Conde Drácula é, sem sombra de dúvidas, o vampiro mais famoso da cultura pop, seja na literatura, nos filmes ou até nos videogames. Ele foi criado em 1897 no livro Drácula, escrito pelo Bram Stoker, e logo nessa primeira aparição o Conde já apresentou aquelas características marcantes que a gente associa aos vampiros até hoje. Ele foi retratado como um monstro sugador de sangue que tinha habilidades como a capacidade de se transformar em animais, mas que ao mesmo tempo também conseguia se disfarçar perante a sociedade como um conde elegante e até garboso. Mas por mais que o Drácula tenha se tornado o modelo definitivo do que é um vampiro, ele não foi o primeiro monstro sugador de sangue criado na literatura. Porque para criar o Drácula, o Bram Stoker se inspirou em outras histórias de vampiros, em folclores antigos e até em eventos históricos reais da humanidade. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história do Drácula, indo desde a literatura até o cinema, para ver onde a realidade se mistura com a fantasia nessa história de origem dele. E já que a gente vai falar sobre filmes, nesse vídeo aqui eu também quero falar sobre o streaming do Telecine, uma plataforma com mais de 2.000 filmes que tem um catálogo cheio de filmes sobre vampiros, terror, suspense e muito mais. Sobre vampiros eles têm Drácula, a história nunca contada, filme recente que tem o Drácula mais poderoso já feito no cinema, tem Van Helsing, o Caçador de Monstros, filme sobre um personagem clássico lá do primeiro livro do Drácula, tem Anjos da Noite, Deixe-me Entrar também e muito mais. E nessa onda de terror e suspense eles também têm filmes incríveis como Um Lugar Silencioso, que é um dos meus filmes de terror preferidos de todos os tempos, é imperdível. Também tem Nós, um filmaço do Jordan Peele, It a Coisa, O Chamado, e também recomendo os clássicos de suspense que eles têm, como Psicose, que é um filme imperdível e obrigatório. É uma seleção completa para quem curte horror e suspense, que você pode assistir direto pelo site da plataforma ou pelo aplicativo do Telecine, que é super prático. Você pode assinar o Telecine direto aqui pela internet e os primeiros 30 dias são grátis para novos assinantes. Então é só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição para você aproveitar os milhares de filmes do Telecine. E agora, vamos falar sobre o Drácula e sobre vampiros. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo nesse botãozinho. Se estiver gostando do vídeo, puder deixar aquele like, eu agradeço muito porque me ajuda demais. E caso você queira me seguir lá no Instagram, o link também tá aí na descrição. Beleza? Mas vamos falar de vampiros e do Conde Drácula. Então, como eu estava dizendo anteriormente, o Drácula, criado nesse livro aqui do Bram Stoker, não foi o primeiro vampiro a aparecer na literatura e na arte. Porque para escrever o livro, o Bram Stoker se inspirou em outras histórias de vampiros já existentes, que por sua vez se inspiraram em vários elementos folclóricos de várias culturas diferentes da humanidade. Porque acontece que desde a antiguidade, várias criaturas vampíricas já eram citadas em várias culturas e folclores em várias sociedades ao redor do mundo. Por exemplo, na Grécia, a criatura chamada Vricolakas já existia no folclore local desde o início do século XVI. As lendas diziam que esse monstro era um tipo de morto-vivo que, em algumas ocasiões, saía da tumba onde havia sido enterrado para sufocar os vivos e comer suas carnes. Nas Filipinas, as lendas sobre a Mandurugu também envolviam elementos vampíricos. Esse monstro assumia a forma de uma bela mulher para seduzir homens desavisados. E depois disso, ela revelava suas asas e língua afiada para sugar o sangue das suas presas. Mas por mais que várias criaturas vampíricas já existissem em vários folclores, a palavra vampiro nem sempre fez referência a esse tipo de ser sobrenatural que a gente conhece hoje em dia. Existem diferentes versões para explicação da origem da palavra vampiro, mas a versão mais aceita historicamente diz que a palavra tem origem eslava, sendo derivada do termo upir, do antigo russo, que apareceu num livro antigo de 1047 chamado O Livro dos Profetas. E como é explicado pelo Bruce McClelland no livro Slayers and Their Vampires, o termo vampir nessa região eslava antigamente era um tipo de rótulo pejorativo para pessoas que praticavam rituais e crenças que não eram
cristãs, como banquetes com sacrifícios animais, onde vinho era bebido em excesso e às vezes até misturado com sangue. Só que com o passar dos séculos, essas culturas antigas foram desaparecendo e ficando cada vez mais raras. E por causa disso, o termo vampiro foi perdendo aquele significado original dele. E assim, essa definição de vampiro começou a evoluir e a incorporar elementos mais folclóricos e sobrenaturais. Por exemplo, se no passado essas religiões antigas faziam rituais com sangue de animais, no futuro isso evoluiu no imaginário sobre a definição de vampiro, de uma forma que fez eles serem vistos como criaturas reais que existiam e bebiam sangue de uma forma sobrenatural. Foi nessa época dessa folclorização do vampiro que ele adquiriu as características mais marcantes dele, como uma criatura noturna que desafia o pós-vida e sai da tumba depois da sua morte. E o que aumentou esse folclore e fez as pessoas acreditarem ainda mais nos vampiros foi uma coisa muito simples, que foi a interpretação errada de doenças ou até da decomposição de corpos humanos. Acontece que o frio da Europa fazia alguns corpos ficarem preservados por semanas ou até meses, o que fazia algumas pessoas acreditarem que eles tinham se tornado mortos-vivos. E a decomposição pode fazer um líquido viscoso aparecer na boca dos mortos, o que era confundido com o sangue bebido por vampiros. E assim as pessoas começaram a realmente acreditar em ataques de vampiros e por isso elas começaram a tomar medidas para impedir o retorno dos mortos das tumbas. Estacas eram enfiadas nos corpos de suspeitos vampiros, como pode ser visto nessa tumba real encontrada na Bulgária. E chegavam até a cortar a cabeça dos mortos, como pode ser visto nessa outra tumba achada na Polônia. Então as pessoas realmente acreditavam em vampiros e até tinham práticas para evitar ataques deles. Essa crença em vampiros se manteve local por um bom tempo nessa região dos Balcãs. Até que no século XVIII, as autoridades do Império Habsburgo foram para essa região e tiveram contato com as crenças locais sobre vampiros. Essas autoridades fizeram registros sobre os estranhos costumes de prevenção contra vampiros e enviaram essas anotações para Viena, onde ficava a sede do Império Habsburgo. E de lá, essas notícias sobre aparições de vampiros se espalharam como uma febre pelo resto da Europa. E os relatos sobre aparições de vampiros se tornaram tão frequentes no resto da Europa que a imperatriz Maria Teresa chegou ao ponto de enviar o próprio médico pessoal da corte real para examinar uma possível aparição vampírica na Morávia. E depois de analisar a possível vampira, o médico então publicou os textos do Discurso sobre a Existência de Fantasma, uma publicação que negava cientificamente a existência de vampiros. E para encerrar de vez o caos dessa situação vampírica na Áustria, a imperatriz seguiu a recomendação do médico e criou leis que proibiam a abertura de caixões e outras medidas de prevenção contra vampiros. E aí outros países também entraram nessa onda e criaram leis para impedir ações de prevenção contra vampiros, para acabar com essa febre de supostas aparições vampíricas. Mas independente disso, os vampiros já tinham entrado no imaginário social das pessoas como algo que transcendia o limite entre lendas e realidade, como um tipo de ameaça misteriosa. E isso fez as primeiras histórias sobre esses mitos dos vampiros serem escritas, como o conto The Vampire, escrito pelo John Polidori em 1819, ou também Carmilla, do Joseph Sheridan Le Fanu, em 1872. E essas primeiras histórias clássicas acabaram influenciando o jovem irlandês Bram Stoker a criar sua própria história sobre vampiros. O Stoker nasceu em 1847, em Dublin, na Irlanda. Quando foi cursar a faculdade na Trinity College de Dublin, o Bram começou a trabalhar em meio período como crítico de teatro, o que fez ele se envolver profissionalmente com a arte desde que era muito jovem. Depois de adulto, então, o Stoker se tornou autor e começou a escrever histórias de aventura e fantasia. Até que em 1890, influenciado por The Vampire e Carmilla, o Stoker começou a desenvolver um futuro livro sobre vampiros, aonde seria criado o Conde Drácula. E é nesse ponto que a história do Drácula começa a se misturar um pouco com a realidade.
O Drácula do livro carrega o mesmo nome da figura histórica Vlad III Drácula, conhecido como o Empalador. Outra semelhança é que os dois também são da Transilvânia, essa região tão misteriosa no seu folclore. E além disso, ainda pode-se dizer que o Vlad III era tão cruel quanto o próprio Drácula da ficção, por causa dos massacres que ele causava ao empalar seus inimigos até a morte de uma forma super cruel. E por causa de todas essas semelhanças entre os dois, existe um grande debate sobre a possibilidade do Bram Stoker ter criado o Drácula fictício como uma versão fantástica do Vlad Drácula verdadeiro, como se o personagem fosse uma adaptação de uma figura histórica. Mas por mais intrigante, interessante que seja esse paralelo entre os dois, eu sinto decepcionar um pouco vocês, mas a verdade é que tudo indica que o Bram Stoker se inspirou em algumas outras coisas para criar o Drácula dos livros. Porque é bem capaz que ele nem conhecesse o Vlad Drácula tão profundamente assim. Acontece que em 1972 foram encontradas algumas anotações feitas pelo próprio Bram Stoker na época em que ele estava escrevendo o livro Drácula, que revelaram muito sobre as fontes que ele usou no processo criativo por trás do livro. Nessa página específica, o Bram Stoker anotou as informações que ele encontrou num antigo livro chamado Accounts of the Principalities of Wallachia and Moldavia. Ele encontrou nesse livro o nome Drácula e o seu significado na língua da Valáquia, que era diabo. E ele ainda descreveu que esse nome era dado a qualquer pessoa corajosa ou cruel, sem citar em momento nenhum, especificamente, o Vlad Tepes Drácula. E o curioso é que o significado de Drácula aí nesse livro que o Bram Stoker consultou ainda estava um pouco errado, na verdade incompleto. Porque, na verdade, Drácula significava o filho do diabo ou filho do dragão, enquanto Dracul, como era chamado o pai do Vlad Tepes, que era realmente chamado de diabo ou dragão. E outra coisa legal dessas anotações é que elas também explicam de onde o Bram Stoker tirou as ideias para o plano de fundo da história do Conde Drácula no livro dele. Olha só, vou ler um trecho aqui do livro para vocês. No capítulo 3, o próprio Conde Drácula diz o seguinte sobre a história dele. Quem, senão um homem de minha raça, cruzou o Danúbio em Voivode e derrotou os turcos em sua própria terra? Era de fato um Drácula. E essa história aqui do Conde é muito parecida com a do Vlad Tepes na vida real, com os feitos históricos que ele fez na história da humanidade. E essa semelhança também é explicada nas anotações do Bram Stoker. Repara só nessa nota como ele copiou o seguinte trecho daquele livro de consulta. O voivode, Drácula, cruzou o Danúbio e atacou as tropas turcas. Que é basicamente a mesma coisa que o Conde Drácula relata como a história dele dentro do livro. Então, resumindo, o Bram Stoker leu sobre o nome Drácula e os feitos históricos feitos por esse tal de Drácula naquele livro e simplesmente inseriu esses elementos no Drácula da ficção. E o que a gente tem que destacar aqui é que esse trecho onde ele fala sobre o Drácula e o Vlad é o único trecho de todas as anotações do Bram Stoker que faz referência histórica ao Vlad Tepes. Por isso que tudo indica que o Bram Stoker realmente não tinha um conhecimento muito aprofundado sobre quem era o Vlad Drácula. Ele só descobriu o nome naquele livro, viu alguns feitos históricos e, pelo visto, parou por aí, porque ele não anotou mais nada sobre o cara. Então a gente pode concluir com base nessas anotações que o Bram Stoker criou o Conde Drácula com base realmente numa pesquisa histórica sobre fatos reais e nomes que realmente existiram. Mas também fica indicado que o Vlad Drácula não foi realmente uma inspiração tão grande assim, porque nem a grande fama dele como o Empalador foi citada em momento nenhum pelo Bram Stoker. Outra coisa interessante é que até o uso da Transilvânia como o país do Conde Drácula no livro também pode ser explicado nessas anotações, em trechos que mostram que o Bram Stoker consultou livros sobre superstições da Transilvânia. Outro elemento criado pelo Bram Stoker para colocar no livro do Drácula foi o fato dele ser um aristocrata, garboso e até rico. O que influenciou o Bram Stoker a fazer esse Drácula da alta sociedade foi a Era Vitoriana, com suas obras que retratavam
retratavam a alta sociedade de Londres, aonde inclusive o próprio Bram Stoker morava. E depois de toda essa pesquisa sobre folclore e figuras históricas, o Bram Stoker lançou em 1897 o livro Drácula, que revelaria ao público o vampiro mais importante da história. Mas o curioso é que o livro do Drácula, depois que ele foi lançado, não foi nenhum grande sucesso, assim. O que mudou totalmente a impressão e a recepção desse livro, o impacto dele na cultura pop, foi a iniciativa do estúdio alemão Prana Film de fazer uma adaptação cinematográfica de Drácula, no filme Nosferatu, lançado em 1922. O estúdio mudou o nome do protagonista para Orlok e alterou alguns aspectos da história, para não ter que pagar direitos autorais, como se o filme não fosse uma adaptação. Mas a inspiração em Drácula era tão clara e óbvia que a viúva do Bram Stoker descobriu a existência do filme, cobrou os direitos dela e processou o estúdio, o que levou à falência da Prana Film. Mas apesar dessa confusão toda, essa briga judicial acabou fazendo o filme Nosferatu se tornar um cult com o passar do tempo, e também fez o livro Drácula de Bram Stoker chamar a atenção que merecia, finalmente. E esse sucesso crescente do Conde Drácula fez ele ser adaptado para outras mídias e histórias. Drácula se tornou um espetáculo de teatro na Broadway, estrelado pelo grande Bela Lugosi, que fez tanto sucesso na versão teatral que levou Lugosi também a interpretar o Conde numa versão cinematográfica de Drácula, lançada em 1931 pelos estúdios da Universal, que por sua vez se tornaria um marco para a história do Drácula e eternizaria o personagem no cenário cultural do mundo inteiro. Depois disso, com o passar dos anos, o Drácula foi adaptado em outros filmes, em outros livros, até em histórias de videogames e animes. O que faz esse personagem centenário ser a personificação definitiva desse medo tão antigo da humanidade, que são esses mistérios entre a vida e a morte. Então esse foi meu vídeo sobre um pouco da origem e da criação do Drácula. Eu acho que ele é um personagem super interessante pelo fato dele transcender algumas linhas entre folclore, realidade, literatura. Acho que ele consegue puxar um pouquinho de cada um desses cantos da história da humanidade, tanto real quanto fictícia. Coloquei o link pro livro aqui na descrição, é um livro super atemporal, eu gosto bastante dele, recomendo para vocês também. Então é isso aí, comentem aqui embaixo o que vocês acham do Conde Drácula. Se gostaram do vídeo, puderem deixar aquele gostei, eu também agradeço muito, me ajuda demais. E caso você não seja inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever, dar uma olhada nas playlists que estão organizadas por temas de vídeo. E eu fico por aqui, espero vê-los na próxima. Valeu, show! E um abraço.